Para nós, santos são todos aqueles que, uma vez tendo se reconhecido pecadores, reconhecendo esses pecados, arrependendo deles e entregando a sua vida a Jesus, se converteram e, ao se converter, ingressam na Igreja Universal, uma igreja invisível de Jesus Cristo, e vivem em união com Cristo. A partir desse momento são crentes em Jesus Cristo. E, à luz do Novo Testamento, todo crente em Jesus Cristo é um santo, né? O apóstolo Paulo, sempre que começava as cartas dele, já afirmava isso logo no início, né? Por exemplo, Romanos, ele diz: a vocês também que estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Em Efésios ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E o apóstolo Pedro faz uma afirmação magistral quando ele diz o seguinte: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, enquanto indivíduo, todo crente salvo por Jesus Cristo, em união com Cristo, são santos. E a palavra santo em si, ela significa aquilo que é separado, né? Separado de algo para uso. E no nosso caso, o santo, as pessoas santas são pessoas sagradas. Mas sagradas de que forma? Sagradas no sentido da exclusividade que eles têm em pertencerem a Jesus Cristo. Pertencem unicamente, são separados das demais pessoas, porque já não são de si mesmas, mas são de Jesus. Por isso, santas. Deus é santo. Ele é santo não é porque tem asa, porque tem uma aura, mas porque ele é Deus, único e exclusivo. O único que tem os atributos que tem. E ele é totalmente isento do mal, isento da imperfeição, ele é isento da capacidade de praticar qualquer ato ilícito que seja. A base para a nossa santidade pessoal é justamente Deus, que ele mesmo diz: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito. Falava isso para o povo de Israel. Para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Mas qualquer pessoa, em qualquer lugar que esteja, de que religião seja, tendo se reconhecido pecador, arrependido desses pecados e aceitado Jesus, e exclusivamente, somente Jesus, sem intercessão de santos, sem intercessão de qualquer medianeira, sem a intercessão dos sacramentos, da igreja, sem qualquer outro meio, por exemplo, meios reencarnatórios, tendo apenas, única e exclusivamente Jesus como Salvador, essa pessoa é santa. Ela é salva por Jesus Cristo. Qualidades que havia em Eliseu, à luz do pensamento católico, ele seria um santo, assim como Moisés, Isaías, todos os personagens que nós encontramos no Antigo Testamento são tidos como santos, e também os do Novo Testamento. E o que é um santo para a Igreja Católica? É aquela pessoa que é caracterizada pelas virtudes que ela tinha, e ela pôde ser, depois de sua morte, ela pode ser exemplo, que tem que ser reconhecido, e depois pelos milagres que ela manifesta após a sua morte. Essas pessoas, além de serem tratadas como santo, elas passam a ser tratadas depois do processo, depois a gente fala sobre a canonização, mas depois de terem sido canonizados, elas passam a ser objetos de culto, de veneração. E inclusive são medianeiros ou mediadores entre nós e Jesus Cristo. E não entre nós e Deus, mas entre nós e Jesus Cristo, porque os santos nos levam a Jesus, Jesus nos leva a Deus. Nós todos na igreja cristã, todos somos santos, todos somos sacerdotes, todos podemos chegar. Converteu-se a Cristo, todos chegam diretamente a Deus. E a função do pastor é fazer aquilo que Eliseu fez, né? Ele não é o agente do milagre, o causador do milagre, mas ele aponta caminhos para que o milagre aconteça na vida das pessoas. Deus vai ouvir essa oração, né? Cada um intercede por si mesmo. A pessoa mesma é que tem que executar. Cada um chega por si só diante de Deus, diante do trono de Deus. Esse trono tem um caminho aberto, que é o vivo e novo caminho pelo sangue de Jesus. Todo crente chega por si só,
sozinho e tem esse caminho escancarado diante dele. A lógica católica, ela pensa o seguinte: após a morte, qual é o destino das pessoas? Há pelo menos 4 destinos. Primeiro, existe o inferno, o limbo, o purgatório e o céu. 4 destinos. Quem vão para esses destinos? Bem, primeiro a gente tem que pensar a ideia de pecado. A fé católica qualifica pecados em pecados veniais e pecados mortais. Pecado mortal são todos aqueles pecados que estão diretamente na lei de Deus. Então, é o sacrilégio, fazer alguma afirmação, blasfêmia contra Deus e as coisas santas, o adultério, o roubo, o assassinato. Esses são pecados mortais. As pessoas que cometem tais pecados, essas pessoas vão para o inferno. São passivos de perdão? Sim. Uma pessoa que tenha cometido um pecado mortal, ela poderia conseguir um perdão, mas ela tem que ir até um lugar sagrado da Igreja Católica, uma basílica ou algum lugar sagrado no Vaticano, ou algum lugar das relíquias católicas, e obter uma indulgência, um perdão do pecado chamado indulgência plenária, que é o tipo de perdão que é aplicado a pecados mortais. Se não obter o pecado, a indulgência plenária, a pessoa que cometeu o pecado mortal vai para o inferno. Agora, existem os chamados pecados veniais. Pecado venial são aqueles pecados triviais que as pessoas cometem no dia a dia. E esses pecados, segundo a lógica católica, você tem que obter perdão também para eles. E para se obter o perdão, eu exerço o sacramento da confissão. Vou até o padre constantemente e confesso no confessionário esses pecados. Mas acontece que quando chegar o momento da morte, tem muita pessoa que vai ter muitos pecados, ou tem muitos pecados veniais não confessados. Quando ela morre, ela deixa de viver aqui no nosso mundo e vai viver no purgatório por um tempo, onde pagará pelos seus pecados. E uma coisa que ajuda as pessoas a sair do purgatório para depois, posteriormente, quando tiver purgado ou limpado os seus pecados e entrar no céu, uma coisa que ajuda, por exemplo, são as missas, né? Missa de 7º dia, 30º dia, missa anual. Essas missas que são missas em intenção, até muitos católicos não entendem essa lógica, não sabem o que significa isso. E o que significa é rezar ou orar a Deus para que Ele, em intenção a pessoas que estão lá no purgatório, para que elas entrem no céu. Existe o limbo. O limbo é o seguinte: toda criança que não foi batizada na Igreja Católica na sua infância, as pessoas incapazes, não batizadas, elas, ao morrerem, e morrerem pagãs, sem ser batizadas, elas não vão nem para o purgatório, nem para o inferno, nem para o céu, vão para o limbo. E eu não encontro no dogma católico alguma forma que eles explicam como se sai do limbo para o céu. E existe o céu. O céu é para aquelas pessoas que viveram a vida santa e pia aqui na terra, e tendo morrido com toda essa vida piedosa, que pode se tornar exemplo, pode se tornar referencial, essas pessoas, ao morrerem, segundo a fé católica, ela não passa pelo purgatório, ela vai direto para o céu. E o que seria a canonização? A canonização é quando uma dessas pessoas é reconhecida como estando lá no céu. Então, são pessoas santas, elas podem ser referenciais para nós que estamos aqui, e muito mais ainda, elas podem ser objetos de veneração e de culto, inclusive de intermediação entre nós e Jesus Cristo, segundo a fé católica. Então, são pessoas que passam a ser chamadas santas. E o processo de canonização é o reconhecimento público dessas pessoas. E quando inicia o processo de canonização, a pessoa, a partir daquele momento, já é reconhecido como um objeto de culto e veneração, mas só que recebe anteriormente o título de beato. Enquanto beato, ele é um santo que pode ser cultuado ali na região onde ele vivia, ou então as pessoas que pediram para que ele fosse canonizado, mas ele não é reconhecido ainda como santo universal da Igreja Católica e proposto liturgias em torno daquele santo. Por isso que a Igreja tem o dia dos santos. Inclusive tem um dia na Igreja Católica que é o dia de todos os santos, porque a Igreja não reconhece no céu somente
esses santos que estão reconhecidos canonicamente. A Igreja Católica reconhece como pessoas santas todos aqueles que, tendo entendido que viviam vidas santas, exemplares, impecáveis aqui na Terra, ao morrerem foram para o céu. Mas, como não foram reconhecidos publicamente, então não são objetos de culto. Mas a Igreja criou o dia o dia de todos os santos, dia em que todos esses santos anônimos, juntamente com aqueles que são reconhecidos, são venerados. A Igreja Católica entende duas atitudes que há duas atitudes diante de seres espirituais, os santos, ou anjos, ou qualquer outra categoria espiritual, que pode ser qualificado como veneração ou adoração. Só que a adoração só é devido à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As demais criaturas de Deus, sejam anjos, seja os santos, seja a Virgem Maria, né? Eles não são adorados, mas são venerados. A veneração é um culto que se presta de reconhecimento, mas também se eleva a orações, rezas, súplicas a essas pessoas, por entender que, por serem santas, elas estão muito próximas de Jesus, são muito queridas de Jesus, e as súplicas dirigidas a essas pessoas permitirão que essas pessoas intercedam lá junto com Jesus por elas, e alcancem alguns favores do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus, né? A maior santa da Igreja e que atua como intercessora, e a reza dirigida a ela, que é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Essa é uma oração dirigida a uma santa mulher, que nós entendemos que ela está realmente na presença de Deus, entendemos que ela é santa de Deus, né? Ela foi a mãe do Senhor Jesus Cristo, mas não entendemos que nós temos que venerá-la e muito menos dirigir alguma reza, alguma oração nesse sentido, que inclusive é uma oração soteriológica. Rogai por nós pecadores. Há um único mediador entre nós e os homens, que é somente Jesus. Nós protestantes ou evangélicos, nós temos como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. Toda a nossa fé está pautada na Bíblia. Então, se a Bíblia prescreve que nós devamos fazer algo, a gente faz. Se não prescreve, a gente não faz. Por isso nós não temos veneração de santo, não rezamos a Maria, reconhecemos ela como uma santa mulher, mas ela era pecadora também, né? Reconhecemos ela inclusive como uma pecadora que dependeu do sacrifício. Tudo isso inferido a partir das Escrituras e tão somente das Escrituras. E entendemos que as Escrituras, ela é suficiente para nos dar. Eu poderia citar vários versículos aqui, né? 2 Timóteo 3,16 vai falar das Escrituras como sendo inspiradas e suficiente para nós. Agora, a fé católica, ela não está firmada somente nas Escrituras. Ela tem 3 autoridades absolutas que definem as práticas da Igreja Católica, tanto os dogmas, as doutrinas, como também as práticas católicas. E essas 3 autoridades é 2 fontes normativas de regra e fé na Igreja Católica. A primeira é as Escrituras, a segunda a tradição, e depois tem a regra maior, e todas essas 3 têm caráter de infalibilidade. A maior delas é a palavra do Papa, aquilo que o Papa ordena. Então eu posso ter algo que, por exemplo, a veneração dos santos. Se a gente for tentar encontrar um embasamento bíblico para isso, a gente não encontra. Mas ao longo do tempo as pessoas começaram a venerar essas pessoas, né? A igreja que hoje é chamada Igreja Ortodoxa, naqueles primeiros séculos, depois do primeiro século, século II em diante, eles faziam figuras dos apóstolos, de outros teólogos e pensadores da igreja, e pregavam aquelas figuras nas paredes das suas igrejas para usar nas escolas para ensinar as crianças. A intenção daqueles ícones, daquelas figuras eram essas, né? Na igreja que a gente chama de ortodoxa grega, né? Então é uma igreja que não faz imagem esculpida, mas se a gente chega num templo ortodoxo, eles têm imagens pintadas, né, dos santos. E a intenção inicial era pedagógica. Olhava para a figura de João Batista, por exemplo, São João Batista, e contava a história, as virtudes dele, que tinham que ser imitadas.
Ao longo do tempo, isso passa a ser alvo de veneração. E com o crescimento da igreja de Roma, começam a fazer imagens esculpidas também. Quando chega por volta do ano 1000, né, já começa a ter um princípio de veneração mesmo, de culto a essas imagens. Mas isso vai ser consolidado dogmaticamente. Aí, olha só, por enquanto são pessoas executando essas venerações, essa coisa vai crescendo na crença das pessoas, dos fiéis, e também vai sendo abarcado pelos líderes, os padres, os teólogos, os pensadores, vai se fortalecendo dentro de uma tradição. Até que chega no século XVI, mais precisamente 1588, quando, sob o Papa Sixto, eles dogmatizam essa veneração dos santos. Eles criam uma congregação, né? A Igreja Católica, para canonizar pessoas, usa os serviços de uma chamada congregação. O que é essa congregação? É um departamento da igreja que é responsável por isso. Ela hoje é chamada Sagrada Congregação para a Causa dos Santos. Trabalha especificamente o exame da vida das pessoas e de fatos sobrenaturais, e para canonizar ou definir se algo é santo, se é milagroso ou não. Essa Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé nasceu por volta de 1588, e ali foram definidas normas iniciais para se canonizar pessoas. Foi quando começou a canonizar e definiu-se também o culto, a veneração mesmo aos santos. As pessoas canonizadas passam a ser alvo de culto, de intercessão e assim por diante. Então, se a gente perguntar onde está a veneração dos santos na Bíblia, não está, mas está na tradição. E depois dessa tradição, por volta de 1588, o Papa Sixtus, ele vem e dá a sua bula normatizando e declarando como sendo objeto de fé da igreja. No Catecismo Católico, eu tenho uma edição típica vaticana, na página 270, o parágrafo 956 diz assim: a intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. E aí tem uma citação de Santa Teresinha: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte, ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Passarei meu céu fazendo o bem na terra. Então a ideia é essa, está aqui no Catecismo. Eles são intercessores e são objetos então de busca e de ajuda. Nesse processo de intercessão, popularmente as pessoas tomam os santos como santos padroeiros, né? Os santos padroeiros são aqueles santos que são tidos como santos que advogam causas específicas, né? O santo dos endividados, o santo do casamenteiro, o santo disso, o santo daquilo, né? Então são santos padroeiros. Então a regra de fé da Igreja Católica é diferente da nossa. Nós podemos dizer o seguinte: não há limites para a fé católica quanto à criatividade daquilo que se possa ser prática de fé, né? Nós temos um limite. Nosso limite é as Escrituras Sagradas. Às vezes nossas congregações chegam pessoas com as ideias absurdas, práticas absurdas, unções absurdas. Nós submetemos tudo aquilo ao escrutínio das Escrituras, e se as Escrituras têm algo que similar àquilo, nós, né? Vou dar um exemplo, né? Nós temos igrejas que tem a tal da unção do urro do leão de Judá. Então está no meio do culto, a pessoa dá um urro. A gente pergunta: onde está isso nas Escrituras? Tem algo similar? Não. Tem pessoas que saem andando pelas igrejas, batendo os braços para não estar batendo asa, que recebeu a unção da águia, unção do riso. A gente pergunta: onde está isso nas Escrituras? Nós também temos culto em que as pessoas explodem falar em línguas estranhas, falar em mistérios. A gente pergunta: onde está isso nas Escrituras? Essa está nas Escrituras.
então nós praticamos. Mas se não está nas Escrituras, então não é objeto de prática nossa, né? A nossa lógica é essa. Na Igreja Católica, se essa coisa cresce na tradição, uma coisa que cresceu ao longo da tradição, a doutrina da Imaculada Conceição. Maria, mãe de Jesus, nasceu sem pecado original. Isso é uma ideia que foi crescendo na concepção dos teólogos, dos pensadores, e também na mentalidade popular das pessoas. A mulher santa sem pecado, por isso gerou Jesus sem pecado também. Mas isso era uma crença popular, cresceu na tradição e que depois foi homologado como o dogma da Imaculada Conceição. A gente pergunta, onde está isso na Escritura? Não está. Está na tradição e numa bula papal que legitimou o dogma da Imaculada Conceição. Mas Maria, ela foi tão pecadora como qualquer um de nós, dependeu da intercessão de Jesus, e se vive uma vida salva hoje no céu, foi devido ela ter entregado a vida dela ao Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho dela.